Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Sempre bom estar na casa do Senhor para assim aprender da sua palavra, para a gente falar da sua palavra, né? Que eu acho que é um lugar que Deus tem assim reservado para a gente compartilhar as nossas labutas, nossas dores, né? Como o irmão disse na oração, né? Nós somos fracos e dependemos extremamente do nosso Deus, né? Muito gostoso estar com vocês. Hoje o título da nossa mensagem nesta noite é o terno cuidado de Deus. A palavra terno, daí sai a palavra ternura. Então, o íntimo cuidado de Deus. É assim que nós vamos falar nesta noite. Convido-vos ao primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Tem umas palavras aqui nesse versículo 1, irmãos. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Gostaria da gente parar para pensar um pouco sobre essas palavras de Elias, profeta Elias, o tisbita, né? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Meus irmãos, há uma dupla afirmação aqui nestas palavras. Primeiro, Elias está dizendo: o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que pode fazer toda a diferença, vive. Ele não morreu, Ele continua o mesmo. Então esta é a primeira afirmação. A segunda afirmação, perante cuja face estou. Então nós podemos ver que este Deus que vive vai agir se por acaso nós estivermos diante da sua face. Nós estamos falando de estar em obediência a Deus. Então há essas duas afirmações que nós precisamos guardar para nossas vidas. Deus existe, está pronto para fazer, mas é preciso que o seu povo esteja perante a sua face. Não tem como a gente estar na presença de Deus se a gente não for obediente a Deus. E fechou o assunto. Gostaria de mostrar para a gente 4 verdades nesta noite, irmãos, para a gente então concluir sobre o terno cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro deles se encontra aqui mesmo. No capítulo 17, nós vamos ler ele tudo agora, o versículo 1, que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe é o rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, a primeira verdade que eu gostaria que a gente pudesse avaliar é a necessidade da nossa vida. O Senhor Jesus chamou de ansiedade da vida em alguns lugares, né? Mateus capítulo 6. Então, esta é a primeira verdade da nossa vida. Nós estamos vendo falar aqui de uma seca, neste versículo 1. Olha, irmão, se a gente for parar para pensar em seca, ela é ruim em todo sentido.
A seca, ela atinge o crente, o descrente, o rico, o pobre. Então, falando da necessidade da vida, eu acho que a gente nem sabe o que é uma seca, porque nós passamos 7, 8 meses de seca ano passado e ficou todo mundo doido. E a gente percebe nitidamente que se Deus por acaso não mandar a chuva por rapidamente, ia acabar tudo. O gado que se perde, a plantação que se perde. Então, a gente na verdade não sabe, mas a gente tem noção de uma necessidade da nossa vida. E aqui nós podemos encontrar essa daqui. Ora, mas nós estamos falando do terno cuidado de Deus. Quando nós entramos no verso 2, vem comigo. Depois veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Bom, se nós estamos falando de um terno cuidado de Deus, e tem uma seca de 3 anos e meio, e que a coisa vai ficar feia, nós então automaticamente já vemos o cuidado, terno cuidado de Deus para a vida desse homem. Ora, irmãos, se o problema é uma seca grande e você tem onde pegar seu alimento, acabou. Você se preocupa com os outros, coitado do povo, mas você está satisfeito. Mas nós estamos falando de um ponto que é a necessidade que nós temos da vida. Tá? Vamos ligar uma coisa com a outra. Então aqui parece que tem uma solução. Acabou a água ali, não tem mais chuva. Mas Deus disse para ele: vai lá na beira do ribeiro. E lá os corvos, olha o terno cuidado de Deus, irmãos, nada pode ser impossível às mãos do nosso Deus. Os corvos vão te sustentar, e de manhã, na hora, no almoço e no jantar, vamos colocar assim, eram 2 refeições por dia, e bebia do ribeiro e acabou. Então nós temos uma aparente solução aqui, mas nós entramos no verso 7, continua dizendo o texto: e sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Irmãos, nós temos uma aparente solução, que parece que era a solução que o profeta esperava, numa seca de 3 anos e meio, e que acabou. E o Senhor Deus disse para ele: não, então levanta daí e vai para Serepta de Sidom, que lá tem uma mulher que vai te sustentar. Imagina o que esse homem está pensando. Bom, todo mundo pode morrer de fome, mas eu estou certo que não, porque Deus tem preparado para mim um terno cuidado para mim. E é interessante o texto, porque ele chega lá, pelo versículo 5,
que ele pede um vaso com um pouco d'água, ele chega já com a garganta seca, irmãos, por conta da necessidade da água. E antes de concluir o assunto, ele pede, olha, manda também um pedaço de pão. Eu quero um pedaço de bolo, porque olha, está tudo ruim na verdade, ficou tudo ruim. Necessidade da vida, esse é o nosso primeiro ponto. O que nós estamos vendo, irmãos? A solução, tem uma solução. Deus disse, não vai para Serepta. E ele vai, provavelmente mais animado do que deveria ter, mas estava longe de terminar o seu problema. Você percebeu? Ele chega lá, a mulher que é a mulher que Deus tinha preparado, versículo 12, eu só tenho um pouco de farinha, um punhado de farinha, dá para fazer um bolo pequeno, e é para mim e para o meu filho, e nós vamos comer, vamos morrer, porque não é suficiente para a gente também. Então nós vemos a necessidade, a ansiedade da nossa vida, mas o nosso assunto é o eterno cuidado de Deus. E os problemas parece que continuam. Verso 13, e Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Irmãos, vamos lembrar do detalhe das primeiras palavras que nós lemos de Elias. Vive o Senhor. Isso que não pode fugir da nossa memória. Nós não podemos perder isso de vista diante das necessidades da nossa vida. Vive o Senhor Todo-Poderoso, Ele continua o mesmo. E o seu cuidado terno, ele é presente, sabe, na vida do teu povo. Conforme a confirmação das palavras de Elias, perante cuja face estou. Então tem vamos dizer que tem um acordo para que isso ocorra. Não é? Tem um acordo para que isso ocorra. O Senhor está pronto, é o mesmo, nada há impossível para Ele. O seu cuidado é absoluto para o seu povo, mas o seu povo precisa habitar, estar diante da presença dEle, para que Ele haja, ainda que Ele faz muito mais do que a nossa obediência, não é? Ele cuida absolutamente da gente. Mas isso daqui é garantia que eu quero mostrar para a gente, é garantia na hora da necessidade da vida, da ansiedade da vida. Vive o Senhor, isto é certo. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Amém? Será que nós podemos confiar nisto? Sabe, porque a necessidade da vida, ela é pronta, viu, irmãos? Nós estamos vivendo robustez, fartura, mas a necessidade da vida, ela é presente, sim, na nossa vida. Nós não podemos esquecer disto, pode acontecer, sim. Tá? Um segundo ponto que eu quero lhe mostrar, além da necessidade da vida, é a fragilidade do homem. Se encontra aqui no verso 17, da sequência do nosso estudo. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa,
E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Esta, sim, é mais uma complicação que nós temos que encarar na nossa vida. A fragilidade da vida. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida é como a flor da erva. Sabe, ela passa rapidamente. Nós não precisamos olhar para lugar nenhum, nós podemos olhar na nossa fisionomia diante do espelho. E nós vamos ver que a vida vai indo embora rápido. Isso porque Deus ainda tem misericórdia de nos dar muitos anos de vida. Certo? Mas a fragilidade da vida, ela é certa. Você viu o detalhe? O cabra, o jovem, o filho da mulher não morre de fome, mas morreu da doença. Você vê como que é o negócio? Fragilidade da vida, irmãos, nós estamos vendo isso daqui. Verso 18: Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Amados, lembra que a mulher falou lá no verso 12? Nós só temos um pedaço, um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolinho aqui para nós e nós vamos comer. Olha que finalzinho do verso 12. Para que o comamos e morramos. Era certa a morte, porque não tinham o que comer. E agora nós estamos vendo isso daqui. Por quê? Porque está faltando fé para ela, né? Está faltando fé para ela. O problema que passou lá atrás não deu estrutura para ela pensar: espera aí, mas esse é o homem de Deus que acabou de fazer uma coisa aqui que ninguém mais faz. Não é? Então, o que está faltando é fé, e ela culpa o profeta. Você veio para cá para matar meu avô. Ela ia morrer de fome antes disso. Ela é um menino. Fragilidade da vida, irmãos. Isso também pode acontecer com a gente, mas a gente não deve se esquecer de que vive o Senhor. O Deus de Israel vive, o soberano Deus de Israel vive, está pronto para agir em qualquer situação, se perante a sua face nós estivermos andando. No verso 19, nós vamos até o 24 agora, e ele disse: Dá-me o teu filho, e ele o tomou no seu regaço, nos seus braços, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O nosso assunto é o terno cuidado de Deus. Num primeiro momento, irmãos, nós temos a brevidade da vida, que passa rapidamente, que nós já falamos disso. Num segundo momento, nós temos o clamor do profeta. Você viu aqui, verso 20: e clamou ao Senhor.
com fé clamou ao Senhor. E as coisas aconteceram. Por quê? Porque Deus vive. Porque Deus vive. Nós não estamos fazendo promessas para aqueles que, por acaso, caírem aí de repente. Não, espera aí que nós vamos... Não. Nós estamos falando que um dia o Senhor vai fazer isso com o seu povo. Por isso não há temor. O terno cuidado de Deus é perfeito para aquele que anda na sua presença. É isso que nós estamos vendo aqui. E tem um detalhe aqui no versículo 24, você percebeu isso aqui? Irmãos, eu fiquei pensando como é difícil a gente testemunhar que a gente é um crente no Senhor. Como é difícil as pessoas verem que você é um crente fiel ao Senhor. Você viu o detalhe? Então, a palavra começa dizendo, só então... Houve papá para comer, está tudo muito gostoso. Não é suficiente para ver. Então a mulher disse a Elias: nisto, no que foi feito agora, eu conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como é difícil a gente provar que nós somos povo de Deus para as pessoas. Como é difícil a gente pensar nisso. Amados, vive o Senhor e nós precisamos estar na sua presença. Eu tenho notado que o testemunho do povo de Deus está enfraquecendo cada vez mais. Imagino que você também tem notado isso. Tratam com desrespeito. Quando você aparece como um crente, as pessoas zombam. Por quê? Porque é um testemunho fraco que nós damos. Eu tenho percebido isso. Nas nossas vidas mesmo. O nosso testemunho é fraco, mas o mundo é cruel mesmo, viu? Nós vamos ver daqui a pouco uma outra parte aqui desse nosso estudo, que é o nosso terceiro ponto, né? Vamos chamar assim, uma terceira verdade, que nós vamos confirmar isso. Terceira verdade. Nós temos a necessidade da vida, que é presente, nós temos a fragilidade do homem e temos também a perseguição que é feita pelos homens desse mundo, ou a perseguição que o mundo que cai sobre o crente. Isso é um terceiro ponto. Mas nós não podemos esquecer do título da nossa mensagem, que é o terno cuidado de Deus. Tá certo? Tudo isso aqui acontece com a minha vida, com a vida de Elias. Tiago diz muito bem, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, ele também viveu isso daqui. A perseguição feita pelos homens. No capítulo 18, verso 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, esses reinos, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Estas são as palavras de Obadias, o mordomo de Acabe. Tá bom? Se você voltar para o começo do capítulo 18, você vai ver aqui no verso 3, e Acabe chamou Obadias, o mordomo, né? E se você continuar lendo, isso vai ficar para depois, né? Não leia agora não, para a gente não perder o foco. Mas Acabe
chama o mordomo Obadias e diz: olha, é o seguinte, Obadias, é para você percorrer todas as nações por aí, para procurar água. Os rios, procura onde por acaso tenha erva verde, que nós precisamos levar os nossos rebanhos para lá, porque senão vai morrer tudo. É só um reino assim, acabou até a comida. E Obadias vai nessa obediência. Se você descer um pouquinho aqui, no verso 7, você vai ver que Obadias de longe vê um homem, e é Elias, porque Deus mandou Elias ir falar com Acabe, que agora a chuva vai voltar. E ele vê e reconhece: olha, por acaso é o Senhor, meu servo, profeta, né? Não sei como, deixa eu ver aqui. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E ele diz: sim, sou eu. Volta e avisa Acabe que eu quero ter um encontro com ele. E aí a resposta no verso 10 de Obadias: o profeta, peraí, Elias, deixa eu te explicar uma coisa. O meu senhor Acabe lhe procurou por todos os reinos, e não achando, ele fazia o reino jurar. Olha, eu não vi, viu? O juramento antigamente tinha fundamento, irmãos. Jura, você jura que não viu ele? Então Obadias está com medo. Não, eu não vou voltar lá não. Ele tem motivo mais do que isso ainda. Obadias escondeu 100 profetas do Senhor dentro de covas e sustentou com água e pão no tempo da perseguição de Jezabel sobre os profetas do Senhor. Então ele tem medo. Se eu chegar lá, vem vindo Elias, e você não aparecer, olha, eu não tenho coragem de ir lá não. Então este é o texto que nós lemos aqui, verso 10, irmãos. A perseguição feita pelos homens. O rei Acabe procurava Elias como se procura uma agulha num palheiro, porque foi Elias que disse para ele, lembra do capítulo 17, verso 1? Não vai chover. E esse não vai chover foi 3 anos e meio, irmãos. Então o negócio estava feio, e o rei está que não aguenta mais por conta dessa profecia, que era de Deus e não de Elias, né? Nossas vidas são assim também, meus irmãos. Eu gostaria que a gente soubesse disso mais uma vez. O mundo detesta crente fiel. Eu? Sou amigo de todo mundo. Então, cuidado. O crente fiel, o crente que fala a verdade, o mundo detesta, irmãos. O mundo não acha, chega para cá. Não, conversa. Tem falsidade entre eles mesmo. Você vê, às vezes, chega perto de um parceiro de trabalho, ele está falando mal do outro. Aí você chega perto do outro, está falando mal do outro. E vai assim, sabe? Agora, que dirá de um crente que fala a verdade. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é assim que ele disse? A palavra do Senhor, porque é assim. Quem se torna amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem uma separação, tá? Então, não pense jamais, se você quiser estar perante a presença de Deus, que o mundo vai ser seu amigo, que não vai. Você prega o evangelho, a pessoa escuta você. Irmãos, já vi isso daí. E você vai com tanta sinceridade para mostrar o amor de Cristo para ele, e ele sai, vai rir, e vai fazer outros caminhos. Ele não pensa, eu vou lá escutar um pouquinho dessa palavra. Ele não quer. O Senhor Jesus disse: antes de perseguirem vocês, perseguiram a mim. Quando nós estamos na presença de Deus, perante a face de Deus, em obediência a Deus, o mundo não gosta da gente não fica pensando diferente.
No verso 15 deste capítulo 18 diz: e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então é uma promessa do profeta, né? 16: então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. A Baalim. Percebeu, irmãos? Mais uma vez, a perseguição que é feita por Acabe aqui é porque Acabe disse a verdade para ele. Percebeu? Eu não sou um perturbador de Israel, mas eu tenho perseguido é o Senhor, que é o rei de Israel. Porque o Senhor deixou os mandamentos do Senhor. O Senhor e a casa do seu pai, e tem servido aos ídolos. Então é vocês que eu tenho perseguido. Aí por conta disso tem uma perseguição do rei. A promessa que foi feita a respeito da seca foi por conta da desobediência, irmãos. Consegue entender? O mundo detesta crente fiel. Fale a verdade e você vai se tornar o inimigo do mundo. João Batista foi preso. João o Batista foi preso e foi morto. Lembram por quê? Porque ele disse para Herodes. Herodes estava tendo um caso com Herodias, mulher de seu irmão Filipe, se não me falha a memória. Não é lícito a ti possuí-la. E ele não gostou e prendeu, e depois de um tempo matou. Então, irmãos, tem uma perseguição feita pelos homens, sim, nas nossas vidas, mas nós estamos falando do terno cuidado de Deus, não é? O título da nossa mensagem é o terno cuidado de Deus. E quando nós dizemos vive o Senhor, deveria acabar todo o temor do povo de Deus. Porque o Deus que pode fazer a diferença está vivo. O restante desse capítulo aqui que nós estamos vendo é a prova das palavras de Elias, perante cuja face estou. Depois desse encontro ele diz: olha, faz o seguinte, rei. É bonita a história demais, viu, irmãos? Leiam, se não conhecem a história, mergulhem nela. Chame, eu quero que você convoque, rei, o povo de Israel todo. Vieram todos. Convoque também os 450 profetas de Baal. Olha, irmãos. Convoca também os 400 profetas de Azerá. Aqui, versículo 19. E vieram todos. E ele pediu 2 bezerros. E vocês vão fazer uma oferta para o seu Deus. E eu vou fazer uma oferta para o meu Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram de cedo até meio-dia. E berravam. E se cortavam. Para ver se o Deus deles mandava fogo para que era um holocausto. Mataram o bezerro e colocaram, e choraram, e resmungaram, e rezaram, todos os tipos de reza que tinha. Elias até sacaneia com eles: será que não está dormindo o Deus de vocês? Olha, ao estar na presença de Deus, que confiança deste homem.
E aí, como eles não dão conta disso, Elias faz o sacrifício dele. E manda trazer umas talhas cheias d'água e derrama sobre o bezerro, sobre a lenha. Manda fazer um rego em volta do local, onde ia ser o holocausto, e derrama água, e derrama de novo. E 3 vezes faz isso. Aquele estava molhado, que não pegava fogo, nem se... menos com a presença de Deus. A perseguição feita pelos homens também não tem poder sobre o povo de Deus. Isso que nós precisamos lembrar. Nosso assunto é o terno cuidado de Deus. Se o mundo persegue a gente, calma. Eles não têm poder sobre a gente. É isso que a história vai mostrar. Verso 37 do capítulo 18. Responde-me, Senhor. É a hora que Elias então manda jogar toda a água. Ele já fez brincadeira com o povo. Você está dormindo, grita mais. Às vezes ele está meio surdo, às vezes ele foi viajar. É muito bonita a história. Mas 37, responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava naquele rego. O Senhor responde, irmãos. Ele responde até o que para muitos de nós é impossível. Porque o terno cuidado de Deus é absoluto sobre o seu povo. Eu fico pensando como que Deus ama a gente, viu, irmãos? A gente acha que ama a nossa esposa, nossos filhos, qualquer coisinha tira as palavras que nós estamos dizendo que a gente ama. Qualquer coisa que sai errado, está com a cara feia. Deus ama a gente de uma maneira que a gente precisa só crer nele, estar perante ele. Só isso. E é o que nós estamos vendo aqui. Capítulo 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Se você olhar a história, ele mandou matar os 850 profetas. Pagãos, tá? E Acabe foi correndo contar para Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida, coma um desses profetas que morreram. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, Elias está confiante demais no Deus que vive, e está na presença de Deus. O que Deus acabou de fazer, sabe, a gente nem imagina isso, né? Mas você viu o que aconteceu? A mulher gritou de lá e ele saiu correndo. Ele não teve medo de encarar o rei. Os profetas, 850 profetas, irmãos, um povo rebelde que veio junto para ver, ele não teve medo, mas a mulher ergueu a voz, ele correu. Está certo que essa mulher aqui, olha, se tem um diabo vivo, homem e mulher na terra, essa aqui é uma delas, né? A mulher era cruel, foi cruel, exageradamente cruel. Mas o que nós estamos vendo é isso, irmãos, que nós também somos assim. Nós vivemos também preocupados, temerosos. Nós temos uma doença que apareceu do nada e não tem quem toma conta dela.
Chegou a vacina e ficou pior. Não percebeu? Ficou pior, o negócio está russo, como diriam os antigos. Medo da morte, todo mundo com medo da morte. Ah, eu não estou nem aí, eu saio de sair mais. Pegou, caiu o semblante. Ué, não sabe como que vai vir, não é? Medo da morte, as leis dos homens. Hoje, ou esses dias, ontem, não me lembro, um ministro do Superior Tribunal Federal, eu acredito que aquilo é verdade, porque é tanta mentira, mas libertou Lula, um vagabundo, que Deus me perdoa de falar, um homem mau, que quer ver o seu país arruinado, acabado, e que tinha muitos processos. Tem gente que ama ele. Hoje lá na prefeitura, eu por acaso abri minha Bíblia e estou lendo e estou vendo aquilo, falei, meu Deus, onde que vamos parar? Porque no tempo do Lula nós comia costela, os pepinos do Egito. As leis dos homens, irmãos, cada vez mais porca. E nós também ficamos com medo. Tem uma doença braba aí, tem outras que estão cada vez mais braba, né? Tudo isso nos deixa inseguro também, como Elias. E mesmo a gente sabendo que Deus agiu na vida desse homem, que agiu na nossa vida, nós ainda ficamos inseguros. Apóstolo Pedro, num temporal que não acabava mais, o Senhor Jesus vem andando por cima do mar. É o Senhor? Sim, sou eu. Calma, já está tudo controlado, nós vamos controlar isso aí já. Então se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Pois venha. E ele foi. Ora, eu imagino que se o Ari é Cristo e eu sou Pedro, se eu der 2 passos, eu estou mais perto ainda dele. Não é assim? Aí que ele ficou com medo, afundou. Então nós não somos diferentes, irmãos, de Elias. O que está acontecendo aqui é o que acontece com a gente. E eu quero lhe mostrar ainda uma quarta verdade, que eu acho que sem ela nós não podemos ir embora. Suportem-me mais um pouquinho. Capítulo 19, verso 11 e 12. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Nós vamos entender melhor isso daqui, tá bom? Então, Elias sai para fora, ele está dentro de uma caverna. Se você olhar aqui no versículo 9, ele está dentro de uma caverna. Então Deus manda ele sair para fora. E põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também passava um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. Essa quarta verdade é o cuidado de Deus. O terno cuidado de Deus. Mais uma vez, nós já vimos ele nos 3 pontos que nós mostramos. Nós estamos vendo aqui manifestações assustadoras. Você viu aqui os detalhes? Vem um vento lá fora, Elias sai, fica então para ver. E vem um vento que a Bíblia diz que ela corta as rochas no meio, fende as fendas, as fendas. Uma rocha grande, uma fenda. Eu fui olhar o que era. O vento cortava. Passou um vento esses dias aqui, caçula perto desse aí. Mas o Senhor não estava no vento, a Bíblia diz. Aí vem um terremoto. Nós nem sabemos o que é isso, irmãos. Nós só vemos imagens, é terrível. É terrível. Mas o Senhor também não estava no vento, no terremoto. E veio um fogo.
Olha, fogo é bom para cozinhar e para assar um milho e tal, mas um fogo dá medo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Viu o detalhe aqui? Mas a continuação do verso 12. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então o Senhor não está se mostrando para Elias naquele vento forte, nem no terremoto e nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Nós estamos falando do terno cuidado do Senhor. Vive o Senhor Deus, e Ele não quer assustar a gente, irmãos. Ele não quer assustar a gente, Ele só quer trazer confiança para cada um de nós. Para Elias aqui em particular, mas também para as nossas vidas. Verso 13 e 14, e sucedeu que ouvindo Elias a voz, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Senhor, derrubaram os teus altares, Senhor, e mataram os teus profetas à espada, Senhor. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. As preocupações da nossa vida nunca vão cessar, irmãos. Seja na necessidade da vida, na fragilidade do homem, na perseguição, nunca vai cessar. E mesmo estando na presença de Deus, parece que a gente não consegue vê-lo. É o que está acontecendo com Elias. Mesmo estando presente na frente de Deus, ele não consegue ver. Verso 15, e o Senhor lhe disse: vai, homem, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. O Senhor Deus está falando: os seus inimigos, é assim que vai acontecer com eles, homem. Volte para o mesmo caminho que você correu. Como é maravilhoso o cuidado de Deus por nós. Ele está dizendo: não te afliges, homem. Não te afliges, confia no Senhor, homem. Lembra das palavras de Eliseu? 2 Reis 6,16: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito bonita essa passagem. Os inimigos vão atacar Israel e o profeta Eliseu escuta, porque Deus sopra nos ouvidos dele: ó, vai vir por tal lugar. E eles esperavam, Israel esperava, e eles chegavam lá, ao povo lá: ó, não tem jeito de pegar desprevenido. E aí alguém soprou: ó, é Eliseu que está lá. Eliseu, aquelas palavras que o Senhor diz no seu quarto, fechado no seu quarto, ele escuta. É por isso que eles estão preparados. E eles: onde que está esse Eliseu? Ele está lá na cidade lá. Então vamos lá, vamos cercar ele lá. E Geazi, o servo de Eliseu, acorda de manhã, sai para fora, está tudo tomado de inimigos.
para levar o profeta Eliseu. E ele entra afobado para dentro. Profeta, coisa está feia lá fora, hein? Hoje não vai ter jeito. Oh, calma, homem. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu ora a Deus para que ele pudesse ver também. E aí ele abre os olhos e tem cavalos e cavaleiros de fogo em volta, tudo. Porque o cuidado de Deus, o terno cuidado de Deus sobre o seu povo é maravilhoso. Vive o Senhor, isso é um fato, irmãos. E estar na sua presença, obedecendo, é uma segurança para o seu povo. Quero ainda ler o verso 8 aqui, olha. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, porque o anjo foi lá dentro da caverna, levou, homem, levanta, não acabou a vida. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele pegou força lá, em vez dele criar coragem, ele foi correr mais, 40 dias e 40 noites correndo, fugindo. 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, guarda isso, e buscam a minha vida para matirarem. Agora vamos ler o 18. O Senhor Deus depois diz: não, calma, rapaz, os inimigos já vamos acabar já. O rei da Síria vai levantar lá, o rei de Israel vai levantar, Eliseu vai levantar e vai acabar com tudo, tá? E diz mais: e também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A gente olha para alguma situação, irmãos, e pensa: acabou a vida, só está eu brigando, só estou eu orando. É essa a palavra de Elias. Não, calma, rapaz, primeiro os inimigos nós já vamos tirar agora, e não tem só você não, tem 7.000 que não dobraram o joelho, que não beijaram o ídolo Baal, são fiéis, calma. Isso é o cuidado eterno de Deus. Nossos olhos não conseguem ver o poder supremo do Deus que vive, irmãos, mas o seu cuidado está no meio do seu povo, nunca deixou de estar. Nós não estamos sozinhos, nós não lutamos sozinhos, mas nós devemos guardar isso. Vive o Senhor, ande na sua presença. Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus, amém.